Carboidrato é perigoso? Meu nome é Renata, eu sou médica endocrinologista. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, siga o canal e indique para os seus amigos. Os carboidratos, eles são nossa principal fonte de energia e é uma fonte de energia rápida. O que é isso? O seu corpo consegue metabolizar, utilizar o carboidrato de uma maneira muito mais rápida e gastando menos energia para utilizá-lo. Por isso, quando a gente come bastante carboidrato, o seu corpo vai utilizar mais carboidrato do que as gorduras, por exemplo, que nós temos no nosso corpo. Afinal de contas, ele vai tentar economizar energia, né? Poupar-se. E quanto que a gente precisa consumir de carboidrato, né? Para uma dieta saudável, para a gente ter saúde? Varia bastante, né? Nosso corpo ele consegue se adaptar a diversas situações. Em média, uma dieta saudável tem entre 40% e 60% de carboidratos. Há fontes que dizem 65%, outras dizem um pouco menos de 40%. Mas isso é uma média. Normalmente, para pessoas que visam emagrecer, dietas com até 40%, né, que não passem muito de 50% de carboidratos, são mais interessantes. E para pessoas que não querem perder peso, pode ser que uma dieta com um pouquinho mais, né, perto dos 60%, pode ser mais interessante. Então, existem vários tipos de dietas, você pode consumir uma quantidade variada de carboidratos. Uma dieta com muito baixo carboidrato é bem mais complexa de se fazer. Existe sim algumas estratégias que eles utilizam uma quantidade muito baixa de carboidrato numa dieta de emagrecimento. Essas dietas costumam ter até 50 gramas de carboidrato, por exemplo, que são dietas cetogênicas de muito baixa caloria. Esse tipo de dieta vai ter que ter uma quantidade adequada de proteína para tentar preservar a massa muscular e suplementação de vitaminas e minerais, porque para uma dieta ficar tão baixa em calorias, tão restritiva, ela vai ter uma deficiência de vitaminas e minerais que ocorre até pela própria cetose. Esse processo de cetose, o seu corpo começa a utilizar as gorduras no lugar do carboidrato. E nisso vai liberar corpos cetônicos, que vão mudar a acidez do sangue. Isso pode fazer com que haja uma redução de alguns minerais no seu sangue, que são essenciais. E assim tem que ser feita uma suplementação nesses casos. Para quem que é mais indicado esse tipo de dieta? É uma dieta para perder peso rápido, que deve ser indicada para pessoas que precisam realmente perder peso rápido. Por exemplo, alguém que está muito obeso, às vezes está com uma saúde comprometida, que precisa fazer algum programa de emagrecimento mais rápido. Claro que isso tem que ser avaliado, porque existem contraindicações, pacientes que mais se adaptarão a isso e outros que não. Lembrando que dietas muito restritivas em carboidratos não são recomendadas no longo prazo. Assim, quando é optado por esse tipo de dieta bem restritiva, que deve ser acompanhada, deve ser depois seguido de uma dieta mais equilibrada em carboidratos, para que você não recupere o peso perdido e mantenha uma boa saúde. Então, uma dieta equilibrada que tenha uma quantidade moderada de carboidratos, entre 30% e 40%, às vezes até 50%, ela pode ajudar sim a emagrecer, contanto que ela tenha a quantidade de calorias adequada e uma boa escolha de carboidratos. Os carboidratos de uma dieta mais saudável devem ser ricos em fibras, justamente porque as fibras vão ajudar a não aumentar a glicemia do sangue, evitam esses picos de glicose, elas têm uma absorção mais lenta. Isso ajuda também em pacientes que têm, por exemplo, diabetes tipo 2, pacientes que têm resistência insulínica, pacientes que têm ovário policísticos, pacientes que têm hipoglicemia reativa, que não podem ter esses picos de glicose. As fibras também são muito importantes porque elas aumentam a saciedade. Porque além de elas fazerem uma redução desse pico de glicose e uma lentificação dessa absorção desses carboidratos, ela mantém também uma distensão do estômago maior, o estômago fica mais cheio por mais tempo, principalmente quando a gente utiliza alguns vegetais que têm uma grande quantidade de fibras e uma baixa densidade de calorias. Eles têm volume e não têm muita caloria, como por exemplo as folhas, pepino, tomate, brócolis, couve-flor, abobrinha, chuchu. Por isso que uma dieta rica em vegetais, que são sim fontes de carboidratos, embora de menor quantidade de calorias, são muito úteis num processo tanto de
perda de peso quanto o controle de algumas doenças crônicas. A distensão que ocorre no estômago ajuda a reduzir a produção de grelina, por exemplo, que é um hormônio da fome, né? E assim você tem mais saciedade. Claro que é sempre ideal associar com uma quantidade adequada de proteínas, porque as proteínas também são nosso principal alimento que dá saciedade e também ajuda a preservar a massa muscular tão importante para que nosso metabolismo continue funcionando adequadamente. A gente tem que associar também um pouco de gordura, porque as gorduras são fundamentais para a produção de diversas substâncias no nosso corpo, incluindo nossos hormônios. Um dos grandes erros das pessoas é acharem que você retirar o carboidrato e aumentar muito a gordura vai necessariamente te fazer perder peso. A gente não pode esquecer que um grama, né, de carboidrato vai ter 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, quando a gente aumenta muito o consumo de gorduras no local dos carboidratos na dieta, você pode aumentar as calorias. Assim, sua dieta tem que ser bem balanceada para que você consiga realmente emagrecer. Se optar por uma estratégia com menos carboidratos, tem que tomar cuidado com a quantidade de gorduras dessa dieta. É importante também lembrar que os carboidratos são muito importantes para o ganho de massa muscular. Então, as pessoas que estão tentando ganhar massa, hipertrofiar, os homens que estão fazendo academia, ou também pessoas que fazem muito esporte, que fazem esportes de alta performance, que treinam prolongadamente, eles vão precisar de mais fontes de carboidratos. Aí, uma nutricionista pode ajustar essa dieta para que fique adequada. Inclusive, usar fontes de carboidratos com menos fibras às vezes para ajudar no aumento da quantidade de energia. Isso pode ser útil em alguns casos. Não nos pacientes que estão visando perda de peso, mas aqueles pacientes que querem melhorar a performance. Pode ser sim necessário. Por exemplo, consumir macarrão depois de treinar, por exemplo. Não podemos esquecer também de manter um sono adequado. A gente sabe que quando a gente priva o sono, quando a gente dorme menos, há uma redução da nossa saciedade. A gente aumenta os hormônios da fome. E assim a gente vai ter mais vontade ainda de consumir uma quantidade maior de carboidratos e principalmente aqueles que têm menos quantidade de fibras, que são aqueles mais palatáveis, né? Que a gente gosta bastante. Pode consumir carboidratos à noite? A verdade é que podemos. Na verdade, não é porque você consumiu carboidrato à noite que você vai ganhar peso, né? Depende da sua dieta inteira, né? O que vai contar se você vai perder peso ou não vai ser a distribuição total dos seus alimentos ao longo do dia. Há algumas pessoas que sim se sentem bem reduzindo a quantidade de calorias que consomem à noite, porque vão dormir daqui a pouco, vão gastar menos energia. Isso pode ser interessante do ponto de vista metabólico em alguns aspectos, principalmente em pessoas que estão realmente acima do peso, que precisam emagrecer. Isso pode ser útil sim, porém não para todo mundo. Há pessoas que têm, por exemplo, que usam insulina, isso pode atrapalhar o controle glicêmico em alguns casos. Há pessoas que têm hipoglicemia, isso atrapalha. Há pessoas que têm distúrbios de humor, às vezes pode ficar mais deprimidas ou ansiosas quando restringe demais os carboidratos por um longo período do dia. Então, cada caso é um caso. Se para você for mais fácil administrar a sua alimentação assim, você pode manter assim. Mas isso não é imprescindível para que você perca peso. É possível emagrecer comendo bastante carboidrato? Sim, claro que é. Qual que é a grande dificuldade? É a questão da distribuição dos nutrientes e da saciedade. Quando a gente fala em bastante carboidrato e você cita vegetais, né, como eu falei, né, uma alimentação com bastante legumes, verduras, é mais fácil. Mas imagina, eu quero comer bolo de chocolate. Sim, você pode comer um monte de bolo de chocolate e emagrecer? Pode. O problema é que a quantidade de calorias desse bolo é muito grande. Você vai ter que comer muito pouco no total do seu dia. Né? Se você consumir 1000 calorias de bolo, não vai sobrar muito pro resto do dia. Porque às vezes a sua meta de calorias para você perder peso é 1.300 calorias. E aí você já consumiu 1000 de bolo e não vai te dar saciedade, porque ele não tem fibras, não tem proteínas. Você vai ficar com fome. Vai ser muito difícil conseguir manter só essa quantidade de alimento na sua dieta. Por isso que não é tão inteligente uma dieta com excessos de carboidratos. Um conceito também importante saber é que muita coisa tem carboidrato, a maior parte dos alimentos. Então, muita gente às vezes acha que está fazendo uma dieta sem carboidrato, mas consome frutas. As frutas têm carboidratos. Claro que elas têm mais fibras muitas vezes, então elas são mais saudáveis, mas isso não significa que não tenham carboidratos, assim como todos os vegetais. Quase tudo tem carboidrato, pouquíssimos alimentos não vão ter carboidratos, como por exemplo a carne,
o ovo, mas quase nada vai estar isento de carboidratos. Por isso, não precisam temer os carboidratos. A gente tem que aprender a entender e consumir adequadamente. Diante disso tudo, a palavra-chave é equilíbrio. A gente pode consumir sim os carboidratos, eles não são vilões, depende do contexto. Os que não são muito saudáveis, que são muito ricos em carboidratos simples, né, como coisas doces, a gente tem que consumir com mais moderação. E os alimentos mais saudáveis a gente pode consumir um pouco mais na nossa dieta, de acordo com o nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!